Oi, gente! Tudo bom? bom? Boa tarde! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, a gente está em mais um encontro virtual aqui da nossa Crisma. E, bom, nesse encontro a gente resolveu retomar o Creio. Por quê? Todo esse momento está bastante incerto, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar o isolamento, a gente não sabe como vai ser depois para vocês receberem o sacramento. Então a gente optou por já continuar o Creio, né? O formato a gente viu que está funcionando, né? Que vocês estão participando. Então a gente vai dar continuidade nos nossos encontros. A gente fez 3 encontros um pouco mais abertos, né? No primeiro encontro a gente fez uma live, conversou um pouquinho, matou a saudade. No segundo encontro a gente falou de Semana Santa. Nesse último encontro a gente falou sobre a paz verdadeira, a paz que vem do Cristo. E agora a gente retoma o nosso Creio. A gente tinha chegado até no Espírito Santo, né? Vai ser nosso encontro de hoje. Então a gente vai falar de creio no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como é que ele age? A gente vai conversar um pouquinho disso, ok? E já que a gente vai falar de Espírito Santo, vamos começar invocando o Espírito Santo no meio de nós. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amém. Bom, para falar do Espírito Santo, a gente vai primeiro retomar um pouquinho a ideia de trindade, o Deus que é três, mas também que é um só, né? Nosso Deus uno e trino. A gente já conversou bastante sobre a trindade, mas vamos retomar um pouquinho, porque facilita a gente a entender a ação do Espírito Santo. Vamos lá? Para entender o Espírito Santo, a gente vai começar lendo o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lá no capítulo 1, nos versículos do 1 ao 3. Depois você pode pegar na sua Bíblia, né? A Ju vai ler aqui pra gente. Tá bem no comecinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, do 1 ao 3. Vamos lá. Vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a gente brincou que esse é um spoiler, né? A Bíblia começa já falando da Trindade, né? O Deus Criador, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra, então é o Pai. Fala que o Espírito de Deus, né? Um vento impetuoso, no texto original vai dizer que o Ruá, né? O Ruá, o vento que sopra de Deus, né? Esse Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, já prefigura o Pai e o Espírito Santo. E em seguida, fala que e Deus disse que haja luz e a luz foi feita. O Deus disse quer dizer que foi o verbo de Deus, né? A palavra. E a palavra de Deus, como a gente sabe, é Cristo, é Jesus. Então, logo nos 3 primeiros versículos aparecem para a gente as 3 pessoas da Trindade Santa, né? E é interessante porque por muito tempo não se sabia que Deus era trino, mas logo desde o início, né, a Trindade já está presente na história da salvação, na história do povo de Deus. É importante a gente saber que as 3 pessoas da Santíssima Trindade são 3 pessoas distintas, só que todas elas são o mesmo Deus. Então são iguais, né, naquilo que forma eles. Eles são consubstanciais, né? Lembram disso? Então nosso Deus é 3, mas também é um. Cada um deles tem uma missão específica, cada um deles tem uma ação específica na história. O Pai é o Criador, ele cria as coisas. O Filho, Redentor, ele vem para nos restituir a dignidade de filhos de Deus. E o Espírito Santo é o santificador, é ele quem nos
mantém na presença de Deus, é Ele quem nos inspira a caminhar com Deus, é Ele quem nos devolve a glória que a gente tinha no início da criação. Né? Então, as três pessoas da Trindade, cada um na sua missão, mas os três sempre agem juntos. Né? Como a gente viu, o Pai cria com a ajuda do Verbo e do Espírito. O Filho redime a gente com o Espírito e o Pai. E o Espírito Santo age sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida, com a presença do Filho e a presença do Pai. Então, a Trindade sempre está junta, né? Ela sempre age de maneira conjunta. E aí, é interessante perceber que Deus é muito paciente. Então, ele se revela como Deus Trino bem pacientemente durante a história da salvação. Primeiro, o povo de Israel vai conhecer apenas Deus, né? O Pai. E eles conhecem como aquele que cria e aquele que protege o seu povo. É um pai protetor. Então eles vão usar o símbolo da guerra, né, para falar do pai muitas vezes no Antigo Testamento. Porque Deus é aquele que toma partido, é aquele que se coloca para ajudar o povo. Aí vem o Filho, e a gente descobre mais uma faceta desse Deus, que ele se coloca, ele protege a gente, e mais do que isso, ele se doa pela gente, ele quer nos encontrar. Então é um pai protetor e amoroso. É um Deus protetor e amoroso. E aí depois, Jesus derrama o Espírito Santo sobre nós e a gente conhece mais uma face ainda desse Deus. Um Deus que quer estar dentro da gente, que para ele não basta ter vindo, ter nos redimido. Ele quer nos santificar, quer conviver com a gente, e esse Espírito Santo vai morar dentro de cada um dos batizados, né? Então, a gente descobre que Deus, aquele Deus que queria proteger a gente, ele vai até as últimas consequências para estar com a gente. É uma história bem bonita. E mais bonito ainda é a paciência com que Deus vai construindo essa transformação na nossa vida. Seguindo, né, quem é o Espírito Santo? A gente já falou bastante sobre o Pai, a gente já falou sobre o Filho, né, sobre um encontro inteiro. E agora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma das pessoas da Santíssima Trindade, e ele é o amor entre o Pai e o Filho, esse amor mútuo entre o Pai e o Filho, que se amam tanto, né, que se tornam um só, que são um só, é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é uma energia, ele não é uma força, apesar dele agir dessa maneira, como uma força que move a igreja, mas ele é uma pessoa, ele é alguém, só que uma pessoa divina. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, tanto quanto o Pai, quanto o Filho. Por isso ele deve ser glorificado e adorado, né? Nós devemos adorar o Espírito Santo também. Algumas vezes, né, por ele ser tão próximo de nós, por ele estar dentro do nosso coração, por ele falar com a gente, muitas vezes a gente acaba perdendo essa noção de que ele é Deus. Então é importante a gente manter isso e lembrar que a gente precisa respeitar, a gente precisa manter o temor, a gente precisa adorar esse Deus, acreditar que ele está dentro da gente, mas que ele ainda é superior a gente. Né? Não somos nós que nos tornamos deuses, é Deus que mora dentro da gente. Como vai dizer São Paulo, nós somos o templo do Espírito Santo. Na Bíblia, esse Espírito Santo ele é chamado por alguns nomes, né? Além de Espírito Santo, Ruá, lá no começo, né? Como a gente falou, o sopro divino. Jesus vai chamar ele de mais dois nomes. Jesus vai dizer que ele é o Paráclito, e aí Paráclito pode ser traduzido como o defensor, como o advogado, e aí ele defende a gente, ele protege a gente, ele instrui a gente contra as coisas do mundo, né? Para que a gente possa estar próximo, né, de Deus, a gente se manter. Jesus vai dizer que ele vai subir ao céu, mas não vai nos deixar órfãos, ele vai nos mandar o Paráclito, né? Então, esse é o Espírito Santo. E Jesus ainda chama ele também de o Espírito da Verdade. Por quê? Porque ele vai nos relembrar todas as coisas que Jesus disse, e Jesus diz mais, que ele ainda vai dizer outras coisas, né? Então, por isso que a gente acredita tanto na Bíblia quanto no magistério da igreja. A gente acredita que o Espírito Santo nunca deixou de falar na história da salvação. Então, ele é o Espírito da Verdade, ele nos revela as grandes verdades. No Novo Testamento, ele ainda aparece com mais alguns nomes. Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito da Glória e o Espírito da Promessa. Todos esses nomes, todas as vezes que vocês verem esses nomes na Bíblia, eles estão se referindo à pessoa do Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo também aparece sob vários símbolos, né? A água, tanto a água lá no começo da criação, o Espírito de Deus que pairava sobre as águas do dilúvio que transformam o mundo,
a água que jorra do peito aberto de Jesus, a água no batismo. Todos esses são símbolos do Espírito Santo. O fogo. Por que o fogo? Porque o fogo transforma aquilo que toca nele, né? O ouro, por exemplo, para ele ser purificado, ele precisa ser aquecido, né? Então, a pessoa pega lá a pedra de ouro, a pepita que ela encontra, ele vai para o fogo para se tornar o ouro precioso que a gente conhece. Então, o Espírito Santo também faz isso. A ação dele transforma a gente. Então, o símbolo do fogo. A nuvem, que aparece lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel está fugindo do Egito, a nuvem luminosa que protege eles e afasta os egípcios dele, é uma visão do Espírito Santo. A nuvem que desce quando Moisés vai falar com Deus, é o Espírito Santo. A nuvem que desce quando Jesus está no Monte Tabor e aparece Moisés e Elias, né? Eles são envoltos por uma nuvem, é símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus sobe ao céu e ele é encoberto por uma nuvem, é um símbolo do Espírito Santo. A luz que ilumina, né? Também. O óleo que vocês vão receber sobre vocês no crisma, que vocês receberam no batismo de vocês, né? Na crisma e no batismo. Esse óleo também simboliza o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como esse óleo, ele reveste a gente de forma que não é possível dizer que haja diferença entre onde está a pele e onde está o óleo, né? Então o Espírito Santo age dessa mesma forma. A pomba, né? A pomba aparece lá no dilúvio, quando Noé quer saber se já é seguro voltar à terra, ele solta uma pomba e ela volta trazendo um ramo de oliveira, para ele saber que a terra já é segura, é um símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, também outro símbolo. A imposição das mãos, ela acontece muito em todo o Novo Testamento, e a gente vê isso acontecer em muitas orações. Os ministros ordenados, os padres, os bispos, eles impõem as mãos na hora da oração, e é por essa imposição que o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. Então, todos esses são símbolos do Espírito Santo. Mas nenhum desses é o Espírito Santo, porque ele é Deus, né? São símbolos para a gente enxergar a ação dele, porque ele é o Deus invisível. A única parte de Deus que é visível, a única pessoa visível da Trindade é Jesus. Então, o Espírito Santo é invisível, mas nós o conhecemos pelos símbolos e pelas ações que ele realiza no nosso meio. Seguindo, o derramamento do Espírito Santo. Seguindo, vamos falar do derramamento do Espírito Santo. Existe uma diferença entre como o Espírito Santo era derramado sobre as pessoas no Antigo Testamento, antes de Jesus, e como que isso passou a acontecer depois de Jesus. No Antigo Testamento, lá no Creio, lembra que a gente tem duas versões do Creio? Uma que é mais curta, que é essa que a gente está seguindo, e a outra que é o Niceno-Constantinopolitano, né? E aí essa outra é mais longa, a gente viu também lá nos nossos encontros. Nessa segunda versão, ele termina dizendo que foi o Espírito Santo, foi ele quem falou pelos profetas, né? E aí, o que isso quer dizer? No Antigo Testamento, Deus escolhia alguém para falar em nome dele, ou fazer alguma ação em nome dele, e aí para que essa pessoa tivesse todo o dinamismo, todas as ferramentas, toda a capacidade para poder falar em nome de Deus, essa pessoa era revestida, era imbuída do Espírito Santo. O Espírito Santo ia lá nessa pessoa, enchia ela, e aí esse profeta anunciava, denunciava, né, ou escrevia a Sagrada Escritura, ou fazia alguma ação, né, pelo povo de Deus. Então essa era a ação, sempre apontando para Jesus, para a vinda do Messias. Então o Espírito Santo agia dessa forma. Só que, como as pessoas ainda estavam muito manchadas pelo pecado, ainda não existia a remissão dada por Jesus, essas pessoas não conseguiam permanecer infinitamente com o Espírito Santo. Então, esse derramamento, ele era pontual, ele era sobre pessoas específicas e ele também era temporário, né? Ele era derramado por um determinado tempo, durante determinada ação. Algumas vezes mais longo, outras vezes mais curto, dependendo da ação que essa pessoa precisava realizar, que esse profeta precisava fazer. E aí a gente precisa entender que profeta, no nosso ponto de vista, é todo mundo que age em nome de Deus, né? Geralmente as pessoas, outra palavra que a gente perverteu na história, a gente imagina que profeta é quem adivinha o futuro. E não necessariamente, né? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Algumas vezes ele vai falar de coisas que vão acontecer ainda, mas ele está falando em nome de Deus. Geralmente ele está muito ligado à história. Bom, daí Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e nos redimiu, né? E aí ele diz para os discípulos para eles não se afastarem de Jerusalém, é para eles ficarem lá e aguardarem
a promessa, o Espírito Santo que vai vir. E assim os discípulos fazem, né? Eles passam aqueles 40 dias, né? Vendo Jesus ressuscitado, convivendo com ele, tal. E aí Jesus sobe para o céu e eles vão para Jerusalém e ficam lá aguardando essa promessa de Jesus. Né? Se passam 50 dias desde a ressurreição, a festa de Pentecostes. Tanto que a gente está nesse caminho, a gente está se preparando agora para chegar em Pentecostes. Chegando nesse dia, os apóstolos estão todos reunidos com Nossa Senhora. E os apóstolos eles estão com medo, porque pensa, só faz 50 dias que mataram Jesus. Né? Jesus foi crucificado, ainda está todo aquele clima tenso na cidade, e eles estão trancados no cenáculo. Estão trancados, mas estão em oração com Nossa Senhora, acreditando que Deus vai cumprir uma promessa para eles. E aí, provavelmente, eles estão acreditando que a promessa é deles, que eles são o novo povo, que eles são os escolhidos e Deus vai falar só com eles. Estão lá trancadinho, e aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem, e ela diz isso em Atos 2, do 1 ao 4. A Ju vai dar uma lidinha pra gente como é que isso aconteceu. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, eles estão lá reunidos, né? Como eu estava falando, estavam com medo e tal. E aí, de repente, vem um vento muito forte, abre todo o lugar. Aparece línguas de fogo, aparece fogo, desce sobre eles. E aí, eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí muda. Aqueles discípulos que até aquele momento estavam completamente perdidos, não sabiam o que iam fazer, estavam com medo, né? Mas estavam confiantes na promessa. Eles se sentem cheios desse Espírito. E aí a leitura vai continuar dizendo que tinha judeus de vários lugares do mundo, né? Do mundo conhecido por eles, estavam ali em Jerusalém, e eles saem e começam a anunciar. E aí eles começam a falar de Jesus. São Pedro vai tomar a frente, vai fazer uma pregação que é tão convincente que diz que cerca de 5.000 pessoas vão aderir, 5.000 homens vão aderir à fé. Então, nesse momento, o Espírito Santo desce sobre a igreja e ele funda a igreja. Né? E aí é muito importante a gente ter isso em mente, que a igreja é formada pelas pessoas. Nós formamos o corpo místico de Cristo. Cristo é a nossa cabeça, a cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo nas pessoas. E aí o Espírito Santo vem, e aí vem dinamicamente, né? O Espírito Santo é a faceta mais dinâmica de Deus. Deus é sempre muito paciente, ele aguarda os momentos certos para as coisas acontecerem, e o Espírito Santo dá dinamismo nisso. Então ele vem e faz a igreja começar a existir como ela tem que existir, falando para todos os povos, anunciando corajosamente, falando o que é a verdade, mas falando isso com muita alegria, com muita certeza de que Deus é bom, de que Deus é belo, né? Lembra aquela história do Evangelho? O Evangelho é a verdade, a beleza e a bondade. Isso fica muito claro nesse momento de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, que estava reunida com eles, né? É importante a gente ter essa visão de que nesse momento a igreja passa a existir, né? Jesus já havia prometido, né, que sobre Pedro, né, ele fundaria a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, e é nesse momento, com o Espírito Santo, a igreja passa a existir realmente. E aí, qual é a ação do Espírito Santo na história? O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai conduzir e santificar a igreja. É o Espírito Santo quem vai falar para nós qual é o caminho que a gente deve seguir, é ele quem vai corrigir quando a gente fizer as coisas erradas, né? Se a gente se abre a escutar a voz do Espírito Santo, a gente consegue ouvir dentro da gente, né? Ouvir é uma palavra estranha, né? Porque eu falo ouvir, dá a impressão que Deus está falando igual a gente fala. A gente consegue sentir Deus agindo dentro da gente e nos movendo para o melhor caminho.
Isso não se confunde com a nossa consciência, tá? Uma coisa é a nossa consciência, a nossa noção de certo e errado. Outra coisa é o Espírito Santo falando na gente. Isso é um pouco acima disso. Quando a gente está rezando, quando a gente tem momentos de profunda intimidade com Deus, a gente consegue claramente perceber que não é a nossa consciência falando, que é o próprio Deus nos movendo. São Paulo vai dizer aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Ninguém pode realmente falar de Jesus, ninguém pode se posicionar, ninguém pode se aproximar de Jesus sem o Espírito Santo. E ninguém pode se aproximar de Deus sem Jesus. Então é um caminho que a gente tem que passar. A missão do Espírito Santo e do Filho sempre está intimamente ligada. Eles são pessoas diferentes, mas eles sempre agem juntos. Onde o verbo está, o Espírito está também agindo. Né? São missões muito íntimas. Então, quem revela para a gente Jesus, quem nos relembra todas as coisas, quem nos faz nos aproximar dele, é o Espírito Santo. É ele quem nos revela a verdade sobre Jesus. E o Espírito Santo age na vida de todo e de cada batizado. Né? Todos nós que fomos batizados temos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá dentro da gente. Mas, como a gente sempre fala, Deus é um cavalheiro e ele não age sem a nossa permissão. Ele respeita a nossa liberdade, ele respeita a nossa vontade sempre. Então, quando a gente é batizado, o Espírito Santo está infundido dentro da gente, ele está lá dentro, só que ele só vai tomar conta da nossa vida, ele só vai fazer alguma coisa se a gente permitir, se a gente quiser que isso aconteça. Se a gente não quiser, se a gente quiser seguir nossas próprias vontades, a nossa própria cabeça, ele vai respeitar a gente. Né? Só que é importante a gente ter isso em mente, que ele está em todo batizado. Mesmo que a gente acredite que não. A gente olha para a pessoa e fala, essa pessoa não é possível. É possível. O Espírito Santo está dentro dela. E aí a gente vai fazer uma dinâmicazinha aqui, né, Ju? A gente pegou alguma coisa para poder mostrar para vocês essa questão de que o Espírito Santo está dentro de todo mundo. A gente tem aqui um copo com água, né? Um copo com água, olha, transparente, né? Limpinho. E no fundo desse copo, eu não sei se tem como vocês verem, mas aqui no fundinho a gente tem açúcar. O açúcar está assentado aqui no fundo. Se você olhar rápido para esse copo, você não consegue perceber que existe o açúcar dentro dele. Você vai dizer que ele é um copo de água. Muitas vezes nós estamos assim. Quem olha para a gente não consegue perceber que o Espírito Santo está aqui dentro. Só consegue perceber a nossa aparência, a água. E aí, quando a gente dá permissão, quando a gente reza, quando a gente se coloca na presença de Deus e a gente permite que ele entre na nossa vida, o Espírito Santo, ele chacoalha, ele mexe, ele vai fazer uma reviravolta na nossa vida. E aí, quando ele faz isso, ele começa a preencher toda a nossa essência. O Espírito Santo que antes estava lá guardadinho no fundo, passa a fazer parte de todo o nosso ser. E aí a nossa vida que talvez estivesse sem gosto, estivesse ali fraquinha, ela ganha gosto, ela ganha sabor. Ficou bom? Nossa, ficou docinho. Eu não gosto. Só que é o seguinte, vocês não sabem que tá doce, né? Mas tá doce, tá bem doce. Ficou muito bom. Delícia. O único jeito de saber o gosto que tem conviver com o Espírito Santo é experimentando. É tomando dessa água que vem de Deus. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que não basta a gente conhecer as coisas de Deus, não basta a gente conhecer os documentos, não basta a gente estudar, não basta a gente conhecer o que a igreja diz, a gente precisa se encontrar com Deus. Né? A gente vai, nos próximos encontros, continuar o creio, e ele vai falar que creio na igreja, creio na comunhão dos santos, na vida eterna. Tudo isso é um encontro com Deus. E aí só é possível quando a gente conhece, quando a gente convive, quando a gente se encontra com esse Deus trino. O nosso convite para hoje, o nosso convite para a nossa vida muito forte é exatamente esse. Que a gente nos encontremos, né? Nossa, ficou chique isso, né? Nos encontremos, né? Que a gente se encontre com Deus de verdade. Muito mais do que saber as coisas, a gente sinta a presença desse Deus. Por isso o nosso convite é que a gente reze junto, que a gente permaneça na presença de Deus, que a gente, assim que possível, visite os sacramentos,
Porque só sentindo esse Espírito Santo, esse sabor da vida, é que a gente consegue descobrir o quanto Deus é maravilhoso. Amém, amém. Bom, o encontro, quem é o Espírito Santo? É isso, né? Mas a gente tem alguns compromissinhos agora para a nossa semana, né? A gente vai fazer algumas coisas para se preparar para o próximo encontro. Eu sei que vocês também estão voltando às aulas, né? Estão meio ansiosos aí, eu acho, para ver como é que vão ser as coisas aí com esse retorno. Mas a gente vai propor uma atividade para vocês. A atividade é o seguinte: vocês vão procurar a música Monte Castelo, do Legião Urbana, né, na internet, facinho de achar, Monte Castelo, dá procurada, escuta essa música, escuta ela. Vocês vão ler lá na Bíblia de vocês, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 13. É o capítulo todo, ele é curtinho. Vão ler também em oração. Então, vão escutar a música Monte Castelo, vão ler o que está em 1 Coríntios, vão rezar com isso. Quero que vocês façam oração, se coloquem na presença de Deus. E aí, depois disso, vocês vão escrever para a gente o que é o amor. Escrever mesmo, né? Depois vai mandar pra gente, pode ser por áudio, né? Aí, né? Pode ler pra gente, gravar um áudio, pode mandar escrito, né? Lá no WhatsApp ou por e-mail pra gente, mas vai mandar pra gente. E a ideia é que vocês façam isso, se possível, agora. Terminou nosso encontro, já vão lá, já procura, já façam essa oração. Se não for possível, amanhã, né? Amanhã domingo, dia do Senhor, aproveitem para fazer essa oração. E a gente quer que vocês mandem isso pra gente até terça-feira, né? Por quê? Para não esfriar esse momento que a gente está falando do Espírito Santo. Se deixar para fazer muito depois, vai acabar passando. Então, façam isso. Encontrem a música Monte Castelo, escutem, leiam 1 Coríntios 13, rezem e mandem pra gente, para vocês, o que é o amor. O que é o amor? O que vocês sentem que é o amor? Ok? Mais um compromisso? A gente precisa se manter em oração nesses momentos, gente. Sempre a gente precisa vigiar e rezar, mas nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda. A gente não está conseguindo frequentar os sacramentos. Então, vamos participar das missas pelos meios de comunicação. Aproveitem, tem missa rolando no Facebook, tem missa rolando no YouTube, tem missa nos canais de TV. Vamos rezar em família. E rezar em família pode ser um terço, pode ser ler a Bíblia junto, né? Vamos nos colocar em oração para a gente poder nos encher desse Espírito Santo, deixar com que ele invada a nossa vida, né? A gente está longe dos sacramentos, então é bastante importante a gente passar por esses momentos. Se manter em oração, se manter firme e com certeza Deus vai agir na nossa vida, no nosso mundo e vai fazer o que é melhor. Amém? Amém. É isso aí. Mais um encontro. Nosso coraçãozinho. Olha, mais uma vez, né? Vocês no nosso coração. Eu vou tomar mais um gole aqui da nossa água com açúcar. Tá muito boa. Fica calminho. Não bebam muita água com açúcar, tá? Faz mal. Não pode. E é isso aí, gente. Vamos encerrar. Como a gente falou do Espírito Santo, a gente invocou ele no começo. A gente vai invocar o Espírito Santo mais uma vez sobre a nossa vida, sobre nós. Invocar o Espírito Santo sobre o nosso país, sobre o mundo. Espírito Santo sobre essa pandemia, pedir pela volta das aulas de vocês aí, muitos de vocês estão com as aulas voltando online, que o Espírito Santo possa inspirar os professores, inspirar os técnicos que estão montando isso, inspirar vocês para que esse momento seja também um momento de aprendizado, pedir o Espírito Santo fortemente sobre nossas famílias, sobre todas as famílias do mundo, para que as famílias sejam fortalecidas, que esse momento seja um momento em que as pessoas se aproximem mais, que elas aprendam a amar mais, que o Espírito Santo possa realmente agir, que ele possa ser transbordante dentro da gente, que ele possa ter a permissão para agir o tanto que ele quer nas nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo.
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Façam atividade, hein? Né? Música Monte Castelo, 1 Coríntios 13 e o que é o amor. Deus abençoe todos nós. Até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.